Altos, loiros, fortes e guerreiros implacáveis da Escandinávia. Essa é a definição dos vikings que mais conhecemos. Mas como diria a minha avó, nesse angu tem caroço. As batalhas sangrentas e épicas e cenas de coito retratadas em séries e filmes fazem justiça a uma parte do que esses povos viveram. Mas afinal, o que é fato e o que é mito sobre esses povos fascinantes? Sejam todos bem-vindos, eu sou o Vitor e vou te contar 10 fatos surpreendentes sobre os vikings. E caso não tenha feito, dê uma moral deixando o like, se inscrevendo e ativando a sineta. Aqui tem vídeo legal saindo do forno toda semana. Agora, bora pro vídeo. Capacetes com os icônicos chifres. Vamos começar por um item importante nas batalhas, o elmo, ou o capacete. Esqueça quase todos os trajes de guerreiros vikings que você já viu. Claro, os guerreiros provavelmente usavam um capacete, mas não aqueles adornados com chifres. Em descrições da era viking, eles não aparecem, e o único capacete autenticamente viking descoberto é definitivamente sem chifres. Pintores teriam lançado a tendência no século XIX, talvez inspirados por descrições feitas por antigos gregos e romanos dos europeus do norte. Muito antes de sua época, padres nórdicos e germânicos usavam capacetes adornados para fins cerimoniais. Higiene viking. Entre barcos a remos e inimigos derrotados, os vikings deviam ter um fedor infernal, não é mesmo? Muito pelo contrário. Escavações em locais escandinavos revelaram pinças, lâminas de barbear, pentes e limpadores de ouvidos, todos feitos de ossos de chifres de animais. Diferente de outras regiões da Europa, os vikings se lavavam no mínimo uma vez por semana, uma frequência muito maior que a dos outros europeus na época, e gostavam de tomar banho em fontes termais. Com esses e outros bons hábitos de higiene, os vikings se davam bem com a mulherada de outras regiões da Europa. Mas esse assunto se encontra em outro tópico desse vídeo. Conhecimento científico. Embora gostassem de limpeza, os vikings não tinham problema em aproveitar o poder dos excrementos humanos. Eles colhiam um fungo chamado touchwood, que cresce em casca de árvore e deixavam ferver por vários dias na urina. Depois espremiam um fungo em um saco de feltro. O nitrato de sódio encontrado na urina fazia com que o material ardesse, em vez de queimar. Dessa forma, eles eram capazes de acender uma fogueira sem dificuldades. Funeral em barcos. Não há dúvidas de que os vikings amavam seus barcos, a tal ponto que para eles era uma grande honra ser enterrado em um. Na religião Nose, guerreiros valentes entravam em domínios festivos e gloriosos após sua morte, e pensava-se que as embarcações que o serviram bem em vida o ajudariam a chegar ao seu destino final. Soldados distintos e mulheres importantes eram muitas vezes colocados para descansar em navios, cercados por armas, bens valiosos e às vezes até mesmo escravos sacrificados. Loiros e sedutores. Para estarem em conformidade com os ideais de beleza de sua cultura, os vikings que tinham cabelos escuros, geralmente homens, usavam um tipo de sabonete poderoso com um alto teor de soda cáustica para descolorir os cabelos. Em algumas regiões, as barbas também eram clareadas. As mulheres britânicas ficaram encantadas com a chegada dos vikings à Inglaterra. Eles eram vaidosos quanto aos cuidados do corpo. Pentear os cabelos todos os dias, tomar banho todos os sábados e trocar de roupas com frequência era algum dos seus hábitos de higiene e beleza. Assim, eles conquistavam e tiravam a virtude das mulheres casadas, e convenciam até mesmo as filhas de homens nobres a se tornarem suas amantes. Galera, sabendo como é interessante esse tópico sobre a sexualidade dos vikings e como é um assunto mais abrangente, iremos abordar em outro vídeo, beleza? Não eram selvagens. É fato que muitos vikings ficaram ricos por causa do tráfico de pessoas, e era normal para a época. Eles capturavam e escravizavam jovens enquanto saqueavam povoados anglo-saxões, célticos e eslavos. Esses servos, como eles eram conhecidos, eram então vendidos a grandes mercados de escravos em toda a Europa e Oriente Médio. Há poucas diferenças entre os vikings e outras civilizações em termos de violência.
apesar de se acreditar que eles eram mais brutais em combate. Inimigos vikings criaram o estereótipo de que esses povos eram saqueadores, agressivos e violadores de mulheres, mas eles também eram comerciantes e civilizados. As mulheres possuíam direitos. As meninas vikings se casavam com apenas 12 anos e deviam cuidar da casa enquanto seus maridos embarcavam em aventuras. Ainda assim, elas tinham mais liberdade que todas as mulheres de outras regiões da Europa. Desde que não fossem escravas, as mulheres vikings podiam herdar propriedades, pedir o divórcio em caso de agressão ou se ela não estivesse satisfeita nas relações com o marido. Sendo assim, podia também reaver seus dotes se o casamento terminasse. A maioria trabalhava no campo. Galera, essa agora pode vir como uma decepção. Boa parte dos vikings carregavam foices, não espada. É verdade que alguns eram saqueadores cruéis, que saíam de seus barcos apenas para queimar vilarejos, mas a maioria semeava pacificamente centeio, cevada e aveia, pelo menos em uma parte do ano. Eles também criavam gado, cabras, porcos e ovelhas em suas pequenas fazendas, que normalmente produziam um alimento suficiente para a família. Esqui por diversão. Os escandinavos construíram esquis primitivos há no mínimo 6.000 anos, embora os russos antigos tenham os inventado antes. Na era viking, os nórdicos tinham o esqui como uma maneira eficiente de se locomover e uma forma popular de recreação. Eles até adoravam um rei do esqui chamado Ur. Não eram um grupo unido. Os vikings não reconheciam uns aos outros como companheiros. Na verdade, eles sequer se chamavam vikings. O termo se refere apenas aos escandinavos que partiam para expedições oceânicas. Durante a era viking, o território que agora inclui Dinamarca, Noruega e Suécia era dividido em diversas tribos que lutavam constantemente umas contra as outras, quando eles não estavam causando estragos em terras estrangeiras, é claro. Você conhecia todos esses fatos sobre os vikings? Tem algum outro que você conhece? Vamos debater agora nos comentários. Vou ficando por aqui, mas não esqueça do like e de se inscrever no canal. Nos encontramos na próxima aventura pela história.